Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos. Feliz em ter vocês com a gente aqui em mais um episódio do podcast Pode Chegar. Direto aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tratando sobre vários temas. E como vocês bem sabem, um dos temas centrais do nosso mandato são os medicamentos à base de cannabis, a partir da lei que nós conseguimos emplacar aqui em São Paulo, que inclui esses medicamentos no SUS paulista. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui com muito prazer a doutora Karen Baldin, que é médica formada pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Fez residência de pediatria no Hospital Infantil Menino Jesus e residência em neurologia infantil na Unicamp. Tem título de especialista em neurofisiologia clínica e neuroimagem e é diretora clínica da Neurodesenvolver em Santos. E é médica também, médica neuropediatra da Santa Casa de Santos, do Hospital Guilherme Álvaro e do Hospital Irmã Dulce. Nossa, seja bem-vinda, doutora Karen. Feliz em ter você aqui com a gente. Obrigada, Caio. Vai ser um bate-papo muito importante para mim, para a população. A gente vai trazer muitas informações e tirar muitas dúvidas. Sem dúvida, a neuropediatria está totalmente interligada com essa primeira fase da lei estadual. Sei que você está super bem antenado em tudo isso, mas antes da gente poder entrar, eu queria entender um pouco mais quando é que a cannabis medicinal surgiu para você na tua vida profissional. Então, enquanto neuropediatra, eu vi muitas crianças que nós não tínhamos muito o que oferecer para a família como tratamento. Não só falando de epilepsias refratárias, que são fármaco-resistentes, mas por qualidade de vida, crianças com distúrbio do sono, crianças com distúrbio comportamental, crianças com muita espasticidade, muitas questões que impactam a qualidade de vida daquela criança. Sim. Quando surgiu esse produto, com uma possibilidade não só de melhora da epilepsia, mas também de um padrão ali de comunicação, ou de socialização, ou de comportamento, ou de sono, isso se mostrou extremamente atraente para mim. Ainda mais porque o rol de medicamentos disponíveis para esses casos são limitados. Para epilepsia temos bastante, mas para comportamento, para sono, para uma série de outras coisas, não temos tantos aprovados para criança, que são seguros, com efeitos colaterais ali ok, são poucos. Então, a cannabis, ela brilhou nos meus olhos por causa disso. Falei, opa, aqui, de repente, está uma chave para a gente melhorar a qualidade de vida dessas crianças e das famílias. Boa. E aí no teu consultório, seja no consultório mesmo particular e onde você atende aqui na Baixada Santista, bom, principalmente eu imagino que as principais doenças, patologias sejam ligadas à epilepsia. E como é assim a prescrição? A família já busca você querendo essa prescrição ou é um processo que de convencimento também entre o familiar e o médico? Eu comecei a prescrever em 2018. Então lá, muitas vezes eu trazia para a família. Olha, você sabe que tem um produto assim assado que pode ser bom? Ah, é aquele, doutora? Fazia assim, Bate sabe? 3 vezes aqui. Então era bem difícil. Hoje não, né? Não só hoje, a partir do ano passado, as famílias já chegam no meu consultório querendo a medicação, já eu não preciso mais convencê-los. Muitas vezes eu tenho que convencê-los de que não tem indicação para aquele caso específico. Que bom saber disso, porque acho que também é um processo de maturação, né, doutora, isso tudo. E aí, sendo mais direto nas condições, nas síndromes, eu queria saber quais são as principais que você atende, para a qual o uso da cannabis é bastante consagrado hoje, já tem bastante estudos robustos sobre a importância do uso da cannabis nas epilepsias. Tá. Eu peço licença para falar um pouco da cannabis em si. Claro. Porque eu educo muito as minhas famílias a não chamar de medicamento à base de maconha, nem nada disso, porque maconha é uma droga e a gente não tem conversa com ela. O que a gente conversa é com a planta da cannabis sativa e ainda dessa planta tem produtos ali que nos interessam e tem produtos que não nos interessam, principalmente dependendo do quadro clínico e da faixa etária da criança. Então, quando você fala cannabis, eu faço a leitura de que você está falando da folha inteira, da folha como um todo. Perfeito. Tá? Então, o que mais tem estudo, principalmente para epilepsia, é um único produto chamado CBD, que é o canabidiol. Então, a gente tem esse produto de uma forma isolada. Não que os outros não sirvam, mas o que está
com mais respaldo dos estudos científicos é o canabidiol para o tratamento da síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet e complexo de esclerose tuberosa. Então, para esses, a gente já tem estudos com evidências ali de 43% a 68% de melhoras em vários tipos de crise epiléticas. Mas não por isso que não está indicado para outras epilepsias. Porém, nesse momento dessa lei foi aprovado esse produto à base de cannabis, podendo utilizar outros canabinoides. Então, não está só aprovado o CBD isolado, está aprovado a cannabis. Porém, os estudos, eles defendem muito mais o uso do CBD isolado. Tanto que o produto que está aí disponível para o SUS é o da Easylabs Pharma, que é um CBD isolado 100 mg por ml. Exato. Então, voltando, essas 3 condições que foram, vamos dizer... agraciadas nessa primeira fase, tem a sua concordância de que são aquelas em que tem mais evidências robustas mesmo. Agora... No seu consultório, e aí quando eu falo consultório também, entenda aí de forma ampla para todos os lugares onde você trabalha. Tem outras epilepsias que também são tratáveis com o canabidiol ou cannabis medicinal de forma mais ampla? Então, muitos pais querem o tratamento da epilepsia dos filhos deles com o canabidiol porque entendem que é um fitoproduto, né, e que não tem efeito colateral. Isso não é verdade. Temos que encará-lo como um medicamento, inclusive da seriedade da produção, fabricação, dispensação, conservação, tudo isso, né? As empresas, elas precisam do certificado de análise de boas práticas de fabricação, tudo aquilo. Perfeito. Então, dentro disso, muitos pais querem, doutora, meu filho tem epilepsia, vou dar um exemplo, do tipo ausência infantil, que é uma das epilepsias mais comuns na criança, principalmente no sexo feminino, de crianças de 4 até 12 anos de idade. Então, não está indicado para esse tipo de epilepsia, não adianta vir questionar nem nada disso, porque a gente tem que ser porta-voz da ciência. Então, para esses tipos de caso, não, Caio, mas, por exemplo, outras epilepsias que são farmacorresistentes, ou seja, já usou 2 outras medicações, sejam elas em monoterapias ou em terapias combinadas, em dose adequada, com indicação adequada, e a criança não teve bom resultado, aí está indicado, sim. Perfeito. O produto do canabidiol. Ou seja, na refratariedade das epilepsias, é possível você apresentar. Possível, exatamente. E assim, só complementando, que existem outros casos de diagnósticos complexos ou comórbidos. Por exemplo, uma criança tem paralisia cerebral, ela tem ali uma limitação motora muito grande, ela é acamada, ela tem deslocamento ali do quadril, e então ela tem dor. E ela rigidez também, né? Tem espasticidade, ela não dorme bem, ela tem epilepsia e ela tem autismo, ela grita e se mutila. Olha esse quadro, né? Ela não tem Lennox-Gastaut, mas ela não tem indicação de canabidiol, porque aí eu vou conseguir melhora da espasticidade, eu vou conseguir melhora da epilepsia, eu vou conseguir melhora do sono dela, eu vou trazer benefício de interação assim, cognitivo para ela, entendeu? Então, para esses casos, eu uso muito. Então fica aí o alerta para a gente tentar avançar dentro do grupo de trabalho para que as epilepsias refratárias possam ser esse próximo passo, sem especificar, nesse caso, as 3 que já estão contempladas. Queria entender um pouquinho também, você falou dos efeitos colaterais, que até onde eu tenho contato com médicos, eu sou advogado, então eu evito também entrar muito, porque não tenho nem muita capacidade de fazer esse debate, mas os efeitos colaterais são bem mais reduzidos do que de outros medicamentos, mas existem. Queria entender um pouco quais são eles para esses casos também, e se de fato a comparação com os outros medicamentos, vamos dizer, mais tradicionais, anticonvulsivantes, eles realmente são menores. Então, por exemplo, quando a gente fala dos medicamentos anticonvulsivantes, eu tenho medicamentos mais antigos e tenho medicamentos mais modernos. Os mais antigos, eles são fatalmente mais suscetíveis a terem a terem efeitos colaterais. Então, por exemplo, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. Pessoal que desse mundo aí da epilepsia sabe que são produtos que frequentemente ali podem ter efeitos colaterais indesejáveis. Já os mais modernos, levetiracetam, lacosamida, eles já são bem mais light em relação aos efeitos colaterais, mas ainda tem. Então,
Na minha prática clínica, eu vejo muito pouco efeito colateral com o canabidiol ou com produtos da cannabis. Mas é muito dose dependente. Por exemplo, você tem um paciente que eu quero um tratamento mais comportamental, que não é o abarcado por essa lei, eu posso usar uma dose baixa. Por exemplo, 1,5 miligramas por quilo dia. Já uma epilepsia farmacoresistente, eu já começo ali na casa dos 5 miligramas quilo dia, Perfeito. podendo subir até 25. Perfeito. Então, essa dosagem provavelmente vai trazer mais efeitos colaterais. Então, o que se espera? Sonolência, pode dar diarreia, fadiga, mas nesse caso. E também é importante lembrar que os pacientes que utilizam polifármacos, por exemplo, o clobazam, o valproato, são medicamentos que interagem com o canabidiol. Ou seja, o canabidiol aumenta o nível sérico de clobazam, a criança vai ficar mais sonolenta. Pode, né, ficar. E o valproato, como ele tem uma passagem hepática e o canabidiol também, eles podem aumentar enzimas hepáticas. Então, sempre que a gente vai colocar esse produto para nossa criança, fazer os exames prévios para ver tudo como é que tá e fazer o acompanhamento clínico certinho. Eu tenho uma percepção que aí a gente tem diferentes profissionais, mas uma coisa é muito similar em todos vocês, eu imagino que vai ser parecido. A relação do médico com o paciente nesses casos de prescrição de cannabis, ela é muito estreita, assim, até para poder acompanhar a posologia. É isso mesmo? E como é que funciona essa interação entre vocês para poder dosar o quanto que faz de efeito, o quanto você tem que aumentar um pouco mais a dose? Como é que é isso entre médico e paciente? A gente sempre avisa, assim, que toda vez que vai começar com alguma medicação, começa-se devagar. Porque muitas vezes os pais atentos, eles podem dizer, doutora, quando estava na dose anterior, ele estava melhor do que está na dose atual. Quando passou para a dose atual, ele ficou sonolento. Passou para a dose atual, ele ficou com diarreia. Então, por isso é importante já de cara essa orientação, como que toma, quais efeitos colaterais e subir devagar. E aí, você já explica os primeiros efeitos que você vai começar a ver de benefício dentro de pelo menos aí umas 2 semanas. Tá. E esse produto ele vai te entregar mais resultados com o tempo e também com ajuste adequado daquela dose. Às vezes uma criança vai super bem com determinada dose e outra criança não vai bem com a mesma dose. Por isso que é um tratamento bem individualizado. Doutora, para a gente ter mais facilidade em compreender, pelo menos essas 3 condições que estão contempladas nessa fase, elas têm talvez uma grande característica que são as convulsões de difícil controle, mas são 3 condições que de alguma forma se diferenciam. É possível, em curto espaço de tempo, a gente diferenciar uma da outra ou é somente nos exames? Tem algum tipo de comportamento que diferencie Tem. uma da outra? Você está pronto para a resposta, né? Porque ela é. Então vamos lá, ó. Dravet. Tá. Uma coisa muito comum na infância é a crise convulsiva febril, certo? Tá. Crise convulsiva Sim. febril. Só que a crise convulsiva febril, ela não pode começar no bebê muito pequeno. Ela é esperada ali a partir de uns 8 meses até os 5 anos, ok? Tá. Se você falar para mim que o seu bebê teve crise convulsiva febril com 5 meses, eu já tenho que pensar em Dravet. Teve crise convulsiva febril com 3 meses, eu tenho que pensar em Dravet. Então, quando eu penso em Dravet, Bem novinho, sim. crise convulsiva febril bem novinho, pronto. Aí não, a criança tá lá, teve crise convulsiva febril, o pediatra falou, mãe, isso é normal, é uma intercorrência da pediatria, acontece, tá, um risco genético, você vai ver, não vai acontecer, mas não sei o que, até os 5 anos, até pode acontecer. Se a vida contradizer o que esse médico disse e essa criança começar a ter um monte de crise a cada febre e aí ela passar a ter crise sem febre também, essa é a cara do Dravet. E é uma criança que vinha se desenvolvendo bem até esse ponto e a partir do momento da crise convulsiva febril, ele passa a regredir, tá? E aí essa criança vai evoluir com múltiplos tipos de crise. Generalizada, focal, de queda, mioclônica. Tá? Tá. Então, o diagnóstico clínico ele é super possível por causa da história. Tá. Mas o diagnóstico confirmatório é genético. Tem genes específicos associados à síndrome de Dravet. Tá. E nesse caso, então, você Esse é o consegue diagnosticar assim, logo no início. Então, não Da vou dizer vida. logo no início da vida, porque assim, tem um bebê, ele convulsionou com febre.
Ele tem 5 meses. Você fala, pode ser Dravet, Entendi. mas você não vai fechar Não vai esse cravar ainda. Isso, Sim. você pode pedir um exame genético. Lembrando que a maioria dos convênios de saúde não cobrem os exames genéticos. Eles, em geral, são pagos. São painéis de epilepsia em torno de R$ 2.500. Então, muitas pessoas, muitas crianças que são epiléticas, muitos adultos epiléticos, têm síndrome de Dravet e não têm esse diagnóstico, porque a história clínica não foi fechada, não caiu a ficha ali de nenhum neurologista ou neuropediatra que o atendeu, e ele também não fez o teste genético, tá? Agora eu vou pular para a síndrome de Lennox-Gastaut. Lennox-Gastaut, ela pode ser de uma criança que tem lesão na ressonância, por exemplo, ela teve anóxia neonatal, ela já tem um diagnóstico de paralisia cerebral, ela teve um AVC neonatal. Para essas crianças que são lesionais, as infecções congênitas, né, toxo, CMV, tudo. Criança com lesão, você já tem que ficar ali pedindo sempre o eletro fazendo rastreio, tá? Ok. Tanto para síndrome de West, que é uma epilepsia precoce desse bebê lesional, como você continua acompanhando ele com eletro para ver se vai evoluir para Lennox. Mas Lennox também pode ser uma ressonância normal de uma criança que não tinha nada, também pode acontecer. Na maior parte dos casos, é uma criança lesional, é uma criança com paralisia cerebral, é uma criança que teve o West, e aí, a partir dos 3 anos de idade, ela não só passa a ter mais as crises de espasmos famosas na síndrome de West, mas elas começam a ter queda da cabeça, abertura do braço. É uma crise muito específica. O médico vê isso no consultório, fala, é Lennox. Ele abre o braço assim, né? E aí o eletroencefalograma, ele é típico. Dravet não é típico. Dravet, você faz o eletro, vem a normalidade ali, mas você não olha e fala Dravet. O eletroencefalograma do Lennox, você olha e fala, isso é Lennox. Okay. Entendeu? Eu já não preciso de genético. Genético eu precisava para Dravet. Já o complexo de esclerose tuberosa é uma criança que também tem uma lesão, mas é uma lesão específica, porque a esclerose tuberosa é também uma doença genética que favorece o surgimento de tumores benignos na pele, nos rins, no pulmão, nos olhos e na cabeça. E aí são os túberes. E aí você pode já ver na criança algumas lesões perto do nariz, da pele, nas unhas, nas costas, umas manchas. E aí você pede a ressonância, vem os túberes. E então fica mais fácil o diagnóstico. Que bom poder entender um pouco mais de tudo isso, porque eu sempre falei muito dessas três e não tinha muito a percepção de como diferenciá-las. Não é fácil, porque eu percebo que também há de ter muita experiência clínica e depois ter os exames. Aí um achado também importante da esclerose tuberosa são manchas esbranquiçadas na pele. Tá. Várias manchinhas brancas. Perfeito. Você me falou aqui nos bastidores, mas só para confirmar, dentre essas, a Lennox-Gastaut é a mais, vamos dizer, comum entre essas. É a mais comum. Por quê? Justamente porque quando a gente pensa naquela população que sofreu anóxia neonatal, um problema na hora do parto, e aí você pensa que essa criança pode evoluir com paralisia cerebral fatalmente, essa é a criança do Lennox. Entendi. Entendeu? Então ela é muito mais comum. Já Dravet e esclerose não tem nada a ver com isso. Tá. A gente está falando bastante dessas, volto a falar, porque elas fazem parte das patologias que estão contempladas na primeira fase. Aí eu queria também entender como é que tá, se você tem pacientes também que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, se você já tem pacientes que estão nessa fase de juntar documentos, mandar para a farmácia de alto custo, se você tem algum caso específico e como é que você enxerga essa política pública também. Tá, então foi algo assim que com certeza ajudou muitas famílias, lembrando que muitas dessas crianças com epilepsia refratária estão abaixo de 10 anos e têm essas síndromes vamos dizer, farmacoresistentes, mas específicas essas que foram aprovadas. Então, a gente já vai conseguir ajudar muita criança. Talvez não chegue a 50% do que a gente ainda precisa ajudar, mas, de repente, estamos dentro de uns 30% dos casos. Eu tenho já pacientes que estão nessa fase. Eles, lá em Santos, eles estão buscando ali a farmácia popular, isso, né? E o produto disponível que a gente já falou, o Easy Labs. Então, eles levam para mim um papel, que é o formulário, eu preencho a medicação, quantos frascos por mês, faço a prescrição, assino com eles um termo de consentimento, peço exames laboratoriais, anexo o eletroencefalograma, o exame de imagem e o laudo com o diagnóstico da criança. Aí ela apresenta para a farmácia e dá a entrada do processo. Você enxerga esse protocolo como um protocolo comum, simples, ou você faria alguns ajustes em relação a ele?
Então, eu acho simples, acho comum, acho fácil, não tá burocrático. As pessoas só vão se enrolar na hora dos verdadeiros diagnósticos, porque é aquilo que eu falei. Eu sou epileptologista, né? Então você me conta a sua história clínica, eu mais ou menos já te encaixo numa síndrome. Mas não é o médico que está acessível para a maioria da população. Então, com certeza, tem muito médico do posto de saúde que está lidando com Lennox. Tem muito médico que vai na rede básica, que não tem essa especialização ou da neuropediatria voltada para epilepsia e está lidando com Dravet. Entendeu? Então, muitos pacientes vão ficar sem saber que estão dentro do protocolo que cabe, sim, Perfeito. o fornecimento gratuito. Então, isso que me pega. Eu falo, nossa, quem é que vai falar para o paciente que ele tem Dravet, se não for o especialista? Sim. A gente teve um trabalho importante, doutora Karen, e é legal falar isso, porque a gente sempre é muito cobrado, e eu mesmo me cobro bastante para a gente poder evoluir nas patologias contempladas. Mas aprendi a comemorar algumas pequenas vitórias dentro do grupo de trabalho. Dentre elas, a possibilidade de médicos de convênio, médicos particulares, poderem prescrever pelo SUS e os seus pacientes poderem receber esses medicamentos. Então, de alguma forma, é claro que nem todo mundo terá acesso a profissionais com tamanha especialidade, mas a gente já pelo menos conseguiu absorver que não terá diferenciação entre médicos do convênio, médicos particulares por completo ou médicos do SUS. Todos eles poderão prescrever. Acho que essa é uma vitória importante que a gente tem que acompanhar e comemorar. Você falou um pouco sobre o medicamento, sobre o produto que está disponível, né? Mas só reiterando, é um produto que está cadastrado na RDC 327 da Anvisa, que é aquela em que está disponível nas farmácias. São medicamentos que passam por uma larga... por um longo passo de triagem, de qualificação. Então, acho que isso também permite que o profissional possa ter segurança maior ao prescrever o produto. E eu queria, compreender um pouco mais. A gente tem hoje alguns estudos sendo feitos sobre diversas epilepsias, e não só sobre epilepsias, né? Acho que sobre outras áreas também na medicina. Esses estudos, na sua concepção, já poderiam servir de arcabouço para a gente poder evoluir, ou são estudos que estão em fase muito preliminar e que não têm a mesma robustez, por exemplo, de estudos como essas 3 patologias que nós falamos? Então, a gente tem muito esse problema metodológico. Tem estudos que eles estão fazendo com um tipo de produto, o outro faz com cannabis, né, completa, né? Full spectrum. O full, o outro faz com isolado, o outro mexe na quantidade de THC. Então, isso fica difícil para você, de fato, chegar a um resultado. Olha que interessante essa pesquisa que eu trouxe, um trabalho de 2016, de um professor que chama Orin Davinsky, de Nova York. É um trabalho de 214 pacientes com idade entre 1 ano até 30 anos, com epilepsia refratária. Tá. E eles fazendo o tratamento com o CBD, teve uma redução. Então, ou seja, não está falando do diagnóstico de nenhuma, só está falando de fármaco resistente. Exato. Teve melhora de 50% de todos os tipos de crise. 40% das crises tônicas, que a pessoa fica dura e cai. São crises muito ruins, porque elas machucam muito a face, quebra osso, clavícula, enfim. Então, 40% no melhora desse tipo de crise, 56% no melhora das crises atônicas, que a pessoa fica toda mole, perde o tônus, assim, tipo, cai. E 34% no tipo de crise tônico-clônica bilateral, que é aquela que, quando você olha, você sabe que está tendo uma crise. Então, para mim, isso aqui já é o suficiente para eu poder apresentar para o meu paciente como sendo uma possibilidade alternativa muito interessante. E eu gostaria muito que, num futuro, a RDC contemplasse melhor isso, porque ela fala assim, que a gente só pode oferecer quando esgotadas outras opções de tratamento, né? Então, eu falo, então quer dizer... Eu tenho que esgotar quantas opções de tratamento? Quantas vezes, quanto né? tempo? Quantas cabeças eu vou ter que arrebentar para eu poder, de fato, oferecer? Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar lutar um pouquinho mais, mostrar a seriedade, a gravidade e a morbimortalidade associada às epilepsias. Esse tempo, para alguns, é responsável por uma vida, né, doutora Karen? A gente costuma dizer isso, assim, eu pelo menos tento
E até acho que serve para a gente poder refletir sobre essa metodologia que a Anvisa, acredito que seja esse o órgão responsável por poder validar, vamos dizer assim, os estudos, mas esses estudos de vida real, em que você consegue a percepção nítida de uma melhora, especialmente quando se trata de fármaco-resistentes, né? Então são refratários aos medicamentos mais convencionais, já poderiam estar todos aqui. E nesse mesmo conceito, a gente teve algumas tentativas no transtorno espectro autista. Eu não sei se você tem alguma experiência sobre essa condição. A gente sabe que também tem muito diagnóstico atualmente a respeito disso. A gente vê que tem muitas famílias que já estão utilizando a cannabis medicinal para tratamento de autistas. Eu queria que você pudesse passar um pouco a experiência em relação ao TEA, TDAH, todos os transtornos. Tá. Aqui eu já digo assim, não vamos olhar para o diagnóstico, vamos olhar para o sinal ou sintoma que está incomodando e que a gente precisa de melhoria. Então, é agressividade que a gente está falando, é agitação que a gente está falando, é desatenção, é distúrbio do sono, porque aí pode abarcar vários diagnósticos, né, dentro da neurologia ou da psiquiatria. Então, a cannabis medicinal tem o seu espaço aí. De novo, eu uso com ressalvas o THC na infância, porque o cérebro está num período muito crítico de desenvolvimento neuronal e nós não temos estudos ainda de segurança e eficácia de qual a miligramagem, qual a quantidade que pode. Então, a gente entende que não pode, né? Então, assim, o CBD, ele é, por bula, autorizado a partir de 2 anos, mas isso em label. Off-label, fora de bula, a gente usa para as epilepsias refratárias até menos disso, até para criança de meses com estados convulsivos em UTI a gente usa. Já para autismo, não. A gente já tem um outro protocolo, basicamente outra dosagem, também outra forma de indicação. Então, eu tenho muitos pacientes que usam e a indicação tem que ser bem precisa. A gente tem que olhar qual é o sinal, o sintoma que a gente quer tratar, o quanto que ele está impactando na vida da criança, na vida daquela família e como que nós podemos agregar com essa medicação. E aí não só o CBD ajuda, como outros canabinoides, como o CBN, que é o canabinol, o CBG, que é o canabigerol. E aí a gente já entende que a planta como um todo pode ter muitos benefícios para esses casos. Mas no sentido de ter o direito do tratamento gratuito, tudo, vai precisar ter muitas ressalvas, porque tem muito diagnóstico hoje. Entendi. Então a gente vai precisar especificar certinho para quem que esse tratamento vai ser válido. Perfeito. Você trabalha em vários hospitais da Baixada Santista e é uma das referências na região a respeito da neuropediatria e psiquiatria também. Como é que é o seu convívio com outros profissionais quando eles sabem, porque você é uma referência, a gente acompanha nas redes aqui também, qual o olhar deles perante o uso da cannabis medicinal? Você percebe que já há uma curiosidade ou tem muitos que são bastante resistentes ainda ao uso? Como é que é esse convívio com os médicos? Hoje eu não vejo mais a resistência ao uso e nem a piadinha, porque antes tinha muita piadinha e eu sou muito séria em relação a isso, né? Então, né, me prescreve aí uma maconha, me ensina a prescrever. Não é isso, eu não tolero esse tipo de brincadeira. Tá. E hoje, então, eu não vejo mais a piadinha e nem esse preconceito. Pelo contrário, vejo pediatras, intensivistas muito interessados em saber, em conhecer. Eu recebo diariamente muitos pedidos de ajuda de colegas médicos que eu não conheço pelo Instagram. Doutora, me ajuda a prescrever, como é que faz? Uma marca boa, tudo. Então, eu vejo que precisa ainda muito fazer essa educação para médicos, para os profissionais de saúde, para ensinar a prescrever e também, claro, dentro das suas especialidades, né? É igual tem muito médico, sei lá, generalista, se formando em medicina endocannabinoide, tratando epilepsia. Acho isso um pouco controverso. Perfeito. Então, a dica que você daria para um médico que pretende se debruçar sobre a medicina endocannabinoide para que ele possa se preparar? A gente nem comentou muito, você fez algum curso específico sobre medicina cannabinoide? Sim, fiz vários. Tá. E você sugeriria também para esse caminho? Sim. Ótimo. Sim. A gente aqui na rede pública, a gente conseguiu fazer um primeiro formato de capacitação
de farmacêuticos, porque também são importantes, né, doutora? Já que no final, lá na ponta, quem vai entregar esse produto para o paciente ou para o responsável do paciente vai ser um farmacêutico, porque o armazenamento, por exemplo, do produto, é importante que ele possa seguir algumas regras. A gente tem algumas dificuldades de poder trabalhar com capacitação dos médicos da rede por algumas resistências dentro do grupo de trabalho ou por dificuldade, porque realmente hoje tem muita gente também fazendo curso de capacitação. Você acha que essa capacitação deveria se dar já na faculdade? Falta esse olhar, vamos dizer assim, não sei se é do Conselho Federal de Medicina ou de quem quer que seja, qual o órgão responsável, o próprio MEC, por incluir o sistema endocannabinoide dentro da grade curricular? Ou você entende que o caminho é esse que nós estamos mesmo? Os médicos que tiverem interesse têm que buscar fora da faculdade? Eu acho que tem que incluir, né? A medicina, ela muda todo dia. Esses dias eu fui estudar sobre sistema linfático. Eu não sabia, eu não conhecia, sabe? Então, por que eu não conhecia? Porque não me foi apresentado no momento oportuno, né? Então, tem que colocar o sistema linfático e o endocannabinoide na faculdade de medicina, e depois quem achar que aquilo serve para sua especialidade, para sua área de atuação, vai se aprofundar e trabalhar especificamente com aquilo e com aquelas pessoas, né, daquela área. Não o clínico tratando... As epilepsias, o reumatologista tratando epilepsia, o neurologista tratando reumato, acho que isso não é legal. Ótimo. Você acompanha um pouco do cenário da discussão, vamos dizer, política, legislativa em relação a esses avanços do Congresso Nacional, ou muito pouco? Tem alguma percepção a respeito de, por exemplo, se a gente tem algum avanço novo acontecendo no Congresso Nacional, se você tem perspectiva de que isso possa melhorar ou possa permitir, por exemplo, vocês sabem bem que a gente não tem ainda produção nacional de medicamento à base de cannabis aqui no Brasil. Os medicamentos que a gente tem, ainda que sejam da 327, são medicamentos que o insumo principal são importados. Você defende, por exemplo, que o Brasil tenha uma produção própria desses medicamentos? Nossa, que pergunta difícil. Eu realmente não sou muito antenada nessa parte política, mas eu conheço outros países que têm a produção. Sim. E que também o uso da planta cannabis de forma recreativa é autorizado. Então, eu não imagino... Esse cenário do Brasil, com todos os nossos conflitos políticos, culturais, e, enfim, num local que não está autorizado uma coisa, autorizar outra, eu não sei como que isso vai funcionar. Então, tem um pouco de receio de que isso possa acabar virando uma coisa liberal demais. Isso, e a gente viveu isso, né? Muitos comediantes, muitas pessoas falando, como eu até falei, a piadinha. Ah, tá cheio de médico por aí, né? E não é, quer dizer que assim, tá vendo? Eu me medico. Não é isso. Mas as pessoas confundem. Claro. Então, se a gente não chegou num nível de educação para separar o que é uma coisa e o que é outra, eu sinto que estamos num terreno muito instável ainda. Perfeito. Eu sempre converso com os meus convidados e eu falo para ele avaliar uma perspectiva para os próximos anos, do que ele imagina sobre o uso de medicamentos à base de cannabis. Para os próximos 5 anos, eu sei que muita coisa já evoluiu, né, de 5 anos para trás, por exemplo, até hoje. Nós tivemos uma facilitação através da aquisição desses produtos. De alguma forma, os produtos ainda são muito caros, mas você tem algumas possibilidades que são um pouco mais acessíveis. Mas para os próximos 5 anos, doutora Karen, quais são as suas perspectivas sobre essa medicina? E aí você pode falar como um todo, se são os estudos, se é o SUS abrindo para outras patologias. Qual é a sua avaliação para daqui 5 anos? Então, interessante que quando a população do autismo começou a se interessar pelo canabidiol, foi através daquele estudo que a família da Charlotte Fig, que Sim. tem Dravet, em 2012, mostrou que ela melhorou 90% das crises dela, e não só isso, tinha melhorado o comportamento, socialização, uma série de coisas, melhorou a qualidade de vida, o existir daquela criança e daquela família. Então, por isso,
outras populações se interessaram também pelo uso. Tem um documentário, né? Só fazendo, não sei se você já assistiu o documentário, que é o Ilegal, a Vida Não Espera, que é dessa família Fischer, maravilhosa. Isso. Estamos tentando entrevistar aqui o pai, aqui, ele deve estar aqui show. em alguns dias. Isso, Volta que para legal. você, por favor. Show, isso aí. Então, o que a gente abre os nossos olhos? Que não somente o canabidiol, os produtos à base de cannabis, vai ajudar ali no controle das crises epiléticas, mas a interferência no emocional, no comportamental, no social, assim como a própria epilepsia, ela não é só uma doença neurológica, ela é uma doença neurológica com incapacidade mental, física, cognitiva, social, financeira, econômica, uma série de coisas. Então, quando você tem um produto que tem não só a promessa, mas trabalhos mostrando a melhora da qualidade de vida de um paciente com Parkinson, de um paciente com Alzheimer, do paciente com epilepsia, do paciente com autismo, quanta coisa você já está entregando para esse paciente, para essa família, né? Então, nesse sentido, a gente precisava facilitar o acesso de outras famílias, de outros quadros clínicos, para esse medicamento que é muito importante, que foi tão excluído e tão criminalizado, mas que hoje ele virou ouro, né? Olha o preço que sai 3 miligramas do produto, né? Então, eu imagino que daqui 5 anos a população vai entender melhor isso, os estudos vão conseguir nos apresentar melhores resultados mais robustos, que a gente consiga vencer essas lacunas metodológicas que ainda existem, e aí a gente pode ajudar de fato esses pacientes de diversas áreas que podem se beneficiar com esse produto, que é incrível. Exatamente, principalmente aqueles que não têm condição de pagar pelo preço, né? Isso Ainda é que muito triste. a gente consiga ter um preço mais acessível, mas ainda para muitos é muito distante de uma realidade. E, Caio, chega na loucura. Porque, assim, né, já aconteceu no consultório, o pai fala assim, eu fumo, né? Se eu não conseguir esse produto, eu vou fazer eu em casa. E eu vou dar. E eu já recebi criança que o pai fez ali uma graxa com o produto. Então, assim, é por amor que a pessoa, às vezes, vai fazer uma loucura. Então, por que a gente está negando ou dificultando o acesso, né? Uma das minhas justificativas na tentativa de aprovar o projeto aqui lá atrás, em 2019, 2020, eu falei mais ou menos isso que você exemplificou aqui. Eu falei, olha, se o Estado não proporcionar para essa família um produto, a mãe vai buscar. Vai. Porque não tem quem segure o amor de uma mãe para poder fazer o bem para o seu filho ou para sua filha. Então, é o dever do Estado, na minha percepção, enquanto ente, para poder dar qualidade de vida para as pessoas, poder proporcionar esse produto para essas pessoas. Para a gente poder finalizar, aqui na Assembleia, a gente também, eu coordeno uma frente parlamentar da cannabis medicinal e do cânhamo também. E a gente, até para poder enriquecer aqui esse nosso bate-papo, a gente financia projetos sem fins lucrativos para associações, universidades, prefeituras que tenham pesquisas sobre o tema, que estejam num processo de educação sobre o tema para poder colaborar com tudo isso que a gente falou, assim, com a dificuldade que tem. Então, queria também convidá-la a poder acompanhar. A partir de agosto agora nós vamos abrir um novo edital esse ano, que vai chegar a R$1 milhão de financiamento de projetos, como eu disse, sem fins lucrativos, para lidar com essa temática. Então, eu sei que médico conversa com médico, conversa com pacientes, para vocês estarem atentos. Você trabalha, né, nos principais hospitais aí da Baixada. É muito importante que os hospitais possam estar atentos e, quem sabe, a gente não possa melhorar algum tratamento que já existe em um dos equipamentos que você já trabalha. Com certeza, Caio. Obrigada. Muito importante esse assunto aqui. Com isso, a gente finaliza aqui o nosso bate-papo. Queria que você pudesse deixar sua mensagem final, já agradecendo aqui em nome da Assembleia pela sua vinda aqui, que pra gente foi enriquecedora, super detalhista com relação a essas epilepsias, e também sendo muito autêntica ao falar da sua preocupação para que a gente tenha um produto de qualidade e até para que isso não se confunda com o assunto do uso recreacional ou uso adulto, como quer que seja. A gente tem muita liberdade aqui com todos os nossos convidados para eles poderem falar o que eles bem entenderem. Então, que você fique à vontade para você poder fechar aqui esse nosso bate-papo. Então, assim, é um produto que eu gosto muito e eu gosto também das exigências em relação à certificação da qualidade do produto, né? Sempre que eu vou indicar um produto,
eu quero indicar um produto certificado em relação à qualidade. 1 ml daquele produto tem quantos miligramas de CBD? E se é um produto que é full, qual a miligramagem que ele tem dos outros canabinoides? Então, por isso, eu chamo a atenção em relação aos produtos ditos artesanais, porque não é uma brincadeira. Se isso é um tratamento para uma patologia, existe um estudo em relação à dose. Que dose é boa para ansiedade? Que dose é boa para epilepsia? Que dose é boa para agressividade? Que dose é boa para dor? Então, se eu estou falando de dose, eu preciso ter uma prescrição muito definitiva, muito certa, muito bem calculada. Certeira, né? Assertiva, porque para criança, por exemplo, é por peso. Então, não é, olha, mãe, pega esse óleo aqui e dá 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas à noite. Isso não é medicina, isso não é tratamento, isso não é sério. Né? Então, a gente também, quando fala de educação, a gente tem que falar sobre a seriedade da medicina endocannabinoide, da prescrição desses produtos e para quem, de fato, eles estão verdadeiramente indicados. Bom, doutora Karen, obrigado mais uma vez em nome da Assembleia aqui, desse colegiado importante de São Paulo. Quero te agradecer, te parabenizar também pela sua trajetória aí na medicina. Obrigada. É muito importante que a gente tenha profissionais preparados e capacitados e aí no meu caso especificamente é bom saber que a gente tem uma conterrânea aí que conhece tanto do tema. Obrigada, Caio, conte comigo e parabéns também por você estar direcionando isso, ajudando essa população, trazendo isso à tona, é muito importante, eu fico muito feliz. Que bom. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente encerra aqui mais um episódio do Pode Chegar e até a próxima. Valeu, gente.